Trabalhar por propósito ou trabalhar por dinheiro? Entre fazer dinheiro, cumprir a grande comissão ou impactar o mundo, meu conselho é escolha os três. De forma descontraída neste podcast eu vou te mostrar como empreender amor e como em família alcançar a tão sonhada liberdade financeira, de tempo e geográfica para viver uma vida com mais sentido profissionalmente, impactando o mundo, ainda que um mundo de cada vez. Sejam muito bem-vindos ao novo podcast Empreenda Amor. Aqui nós ajudamos cristãos a viverem um propósito maior na vida profissional em Deus, fazendo dinheiro todos os meses de forma íntegra. E falamos isso da maneira simples, informal e carregado de propósito. Aê! Tô ficando boa. É isso aí, sempre assim, ó, simples e informal. Eu sou Rafa Villarreal. Eu, a Pri Villarreal. E hoje o nosso episódio é sobre trabalhar por propósito ou trabalhar por dinheiro. Eis a questão. Eis a questão. E vamos falar de coisas aí que talvez você nunca ouviu falar. Então, vamos lá, né? Esse é um ponto importante da gente começar a cobrir, começar a falar. Sempre vem esse ponto do dinheiro, do propósito e o que vale a pena a gente acrescentar dentro desse tema para o pessoal que está desejando viver isso. Então, bora lá. Na tua opinião, entre um e o outro, você trabalha por dinheiro ou por propósito? Direto ao ponto, direto ao ponto. Entre trabalhar por dinheiro ou trabalhar por propósito, trabalhe por propósito que gere dinheiro. Você fugiu. Não, é isso. Eu acho que assim, a gente não tem que ser um ou outro. A gente foi condicionado nessa mentalidade de uma coisa ou outra. Hoje nós podemos fazer as duas coisas e a melhor delas é você fazer uma como consequência natural da outra. Então, quando você trabalha com um propósito em Deus, de maneira alinhada, genuína, íntegra, você naturalmente, óbvio, se você não criar resistência, se você assistir esse podcast até o final, se você entender as coisas, você naturalmente vai fazer dinheiro, né? E esse dinheiro vai contribuir para você ainda ajudar mais pessoas, ser mais relevante, amplificar aquilo que você carrega na tua essência. Eu sempre falo que o dinheiro só amplifica quem você é na tua essência. Se você é avarento, egoísta, ruim, você com dinheiro vai ser mais avarento, mais egoísta e pior ainda. Agora, se você for uma pessoa com um coração generoso, se você é uma pessoa que tem visão, se você é uma pessoa que realmente deseja fazer a diferença, com o dinheiro você vai fazer mais ainda. Sobre esse tema, eu acho que tem um ponto, eu queria ver contigo, assim. A pessoa que trabalha por um propósito e gera dinheiro, faz dinheiro através daquele propósito, é um negócio, ela cai sempre naquela linha tênue que a gente fala, né, sobre a motivação. Para não se perder, entende? Começa a entrar dinheiro e, tipo, talvez ficar automatizado, banalizado ali o propósito. Sim. Qual que é o filtro, qual que é a conduta, assim, como um cristão, na sua opinião, que tem que ser sempre revisado, assim? Eu acho que é uma coisa que talvez não seja tão objetiva para as pessoas de maneira geral, porque parece ser subjetivo, mas é muito prático, que é você avaliar como está a sua vida com Deus. Sim. Então, eu sempre digo que eu acredito no sacerdócio, né, nos negócios, na vida profissional, em todas as áreas. E o que significa isso? Significa que, cara, você está fazendo algo que é direcionado por Deus, né? E não quero trazer aquela questão mística de Deus falou comigo. Deus fala com cada um da maneira que cada um se relaciona com ele. Mas o ponto é, empreender amor, e o que a gente ensina aqui é você fazer algo que vai estar minimamente alinhado, direcionado por Deus. Então, como está a sua relação com Deus? Tem que estar sensível, Se você estiver sensível, se você estiver sempre consagrado, separado, você vai correr menos o risco de se perder e entrar no piloto automático. Então, é aquele nosso cuidado de sempre buscar estabelecer um hábito de propósito na sua vida, de todos os dias, todas as manhãs, pegar um momento de você ter tempo de qualidade com Deus,
Porque senão você vai entrar na pilha, né, de fazer recurso, de fazer dinheiro e tal, e daqui a pouco você está tratando pessoas como números e você está só focando em alvo financeiro, e isso é perigoso, porque senão a gente está, cara, passando em cima de algumas coisas importantes. Então talvez você vai ter que... E maquiando, né? Com a falsa sensação de que eu tô trabalhando por um propósito, que eu tô cumprindo um propósito, só que se aquilo dentro do teu coração já tomou uma outra posição, e isso é só o pai que consegue avaliar, né? Não, e quando a gente fala de empreender... Não tá adiantando de nada, entende? Vira uma máscara, vira uma narrativa de que eu faço, mas o teu coração não tá naquilo. E Deus sabe que não tá. Não, até pode estar, mas você pode se perder mesmo com o coração estar naquilo, né? Por exemplo, talvez um empreendedor com um propósito cristão, que está alinhado, talvez ele pode tomar alguma decisão que não seja a decisão mais rentável para o projeto dele. Se o coração dele está só na questão financeira, ele vai optar em não fazer aquilo. E talvez seja aquilo que ele precisa fazer. Então, isso é um ponto importante, porque talvez você vai ter... Talvez não. Nós, inevitavelmente, vamos ter que tomar algumas decisões. E quando o teu coração está em Deus, você tem que estar sensível para fluir, porque talvez algumas não vai ser a mais rentável, mas vai ser a que vai gerar mais impacto, vai ajudar mais pessoas, ou vai ter que abrir uma exceção, não sei. Então, vai abrir ali uma conexão especial. Exatamente. Né? Pode dar um pouco mais de trabalho, mas faça sentido. Então, acho que esse ponto, para você não se perder, é ponto 1, consagração, que significa Deus na tua agenda, devocional, consagração, separação. Isso aumenta a tua sensibilidade e também esse filtro, né? Sim. Essa autoavaliação. Exatamente. Acho que o outro ponto é sempre fazer uma checagem, né, com as pessoas envolvidas, assim, né? Você pode ter voluntário, você pode ter equipe, você pode ter sócio, você pode estar fazendo sozinho, mas você tem cliente. Então, sempre perguntar para as pessoas, cara, o que você enxerga disso relacionado ao propósito? Você vai ouvir as pessoas e daí você vai avaliar se realmente você está, né, no lugar certo, se você está dando clareza. Então, o que seria esse trabalhar por um propósito? E você acha que as pessoas têm clareza quando elas ouvem essa frase, trabalhar por um propósito? As pessoas têm clareza hoje em dia ou você acha que elas confundem ainda? A referência delas... Elas confundem ainda. A gente vê que por experiência prática, as pessoas que se conectam com a gente, elas têm um tempo para entender mesmo. A gente busca ao máximo deixar isso cada vez mais intuitivo, mais claro, mas não tem jeito. As pessoas elas já têm uma ideia, né, pré-configurada das coisas. Então é muito comum as pessoas confundirem quando a gente fala de empreender amor ou de trabalhar no reino, trabalhar por um propósito. A pessoa ela já pensa que significa ser um sacerdote, um pastor, um padre, ser um missionário e você trabalhar. Daí tem algumas pessoas que nem investem um tempo para conhecer, entender mais, e muitas vezes o cara já pré-julga. Ai, tá vendendo e usando o nome de Deus, né? Porque ela tem aquela visão ainda secularizada, secularizada não, dicotômica, né? Sagrado, secular, que é o que a gente falou nos outros podcasts. Então é muito comum as pessoas confundirem com isso, né, acharem que é sobre trabalhar na igreja e ser remunerado. É óbvio que a gente tem ajudado também, né, vários líderes e pessoas que trabalham hoje com a igreja a encontrarem outros caminhos para não depender financeiramente da obra, né, não passar por algumas situações talvez desconfortáveis e tal. Mas a maior parte do nosso público são quem? São pessoas que querem gerar recursos alinhando isso com um propósito em Deus. Então é o funcionário, o prestador de serviço, o empreendedor, né? A mãe, e faz isso acontecer. O segundo ponto que as pessoas mais confundem é muitas vezes achar que a gente tem a ver com essa questão de ONG, né? Quando a gente fala, impactar, ajudar pessoas, né? Entre fazer dinheiro, ver o propósito de ajudar pessoas, escolhe os 3, mudar o mundo. Então, de novo, né? A gente também tem alguns alunos e pessoas que se conectam com a gente que aprende o que a gente propõe e consegue mais doadores, mais voluntários e tal. Mas não é sobre isso. A gente sempre fala que é sobre você na tua área de atuação ou você, né, buscando empreender
não faça isso dinheiro por dinheiro, né? Digital por digital, né? O que todo mundo busca é você buscar fazer esse alinhamento. Então, sim, as pessoas confundem, não está 100% claro, porque existe um processo de absorção. Então, se eu tivesse que resumir, como eu sempre resumo, o que é trabalhar por um propósito? O que é empreender amor? É você, literalmente, alinhar a sua vida profissional ou sua maneira de fazer dinheiro, de empreender, a um propósito em Deus que, né, impacte pessoas, seja uma resposta no mundo. Então, mulheres, crianças, o menos favorecido, qualquer área onde você vai ser uma resposta e ajudar pessoas. Mas também contribua com o avanço do ID, da grande comissão, ou seja, você também vai conseguir, através do teu trabalho, da tua vida profissional, fazer essa questão de falar das boas novas, fazer discípulos. Então isso não é só para o líder, não é só para o sacerdote, isso é para todo aquele que se considera seguidor de Jesus verdadeiro. Então hoje é possível. Então trabalhar por um propósito não significa, no que você está falando, depender de doação. Não significa, não. Obviamente tem pessoas que seguem o caminho ministerial que quer continuar, né, seguindo essa caminhada de depender de oferta, doação. Porque por uma opção pessoal escolheu fazer aquilo. Tudo bem, daí pode usar o que a gente ensina para fazer isso virar sustentável. Mas é aprender a gerar recursos de forma íntegra. Então, sendo um funcionário, sendo um prestador de serviço, um empreendedor, como você pode fazer isso? Hoje, por exemplo, uma galera está chegando pela primeira vez no Google escrevendo como ganhar dinheiro online, como fazer renda extra, como empreender. E elas vão receber uma porrada de coisas que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com propósito e muitas vezes isso tem prazo de validade. Isso vai fazer com que as pessoas entrem, invistam, façam coisas que depois, né, não vai trazer uma realização plena, porque a realização plena ela só vem quando aquilo de alguma forma está alinhado com aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que Deus tem para você, aquilo que você vai ter mais significado, ser uma resposta no mundo, né? A gente fala de alinhar o que você é bom, o que você ama, o que o mundo precisa e como você pode ser pago, alinhando isso ao reino e à justiça. Eita Deus, isso é demais, hein? Isso é demais. É um processo, né? Uma jornada para ser construído. Sim, é uma jornada, né? Eu sempre brinco falando que não é pastelaria, né? Não é negócio de 5 minutos você vai fazer isso. É um processo, mas você precisa, né, pegar essa tem um alvo, né? Tem isso como um alvo. E começar a trabalhar para viabilizar. Então eu vou lá para outro extremo. Então se não é doação, viver por um propósito também me dá condições de ser rico? Dá para eu trabalhar por um propósito e ser rico? Rico de propósito. Sim. Rico de propósito, né? Tem uma amiga que é a Audrey Barnesch e o Everton, eles trabalham na área de investimentos, né? A gente já fez até alguns projetos juntos e eles também atuam em algum momento com o público cristão. E existe essa barreira, né, na questão do investimento, por causa daquela questão lá do não acumule tesouros, onde a traça roer o inimigo rouba. E eles trazem essa questão do investimento de propósito. Então não é acumular, é você multiplicar o teu recurso. Então você não está deixando onde a traça corrói o inimigo rouba, você está multiplicando para aquela receita gerar um fundo sem fim, né? Inclusive tem um amigo nosso que ele tem uma iniciativa que ele compartilhou, enfim, nem sei se eu poderia falar aqui. Não fala o nome nem o projeto. Enfim, mas a ideia é perpétuo, né? Então você vai fazer um fundo ali que é perpétuo. Aquele dinheiro nunca acaba, porque está sendo aplicado e o recurso está sendo para impactar os menos favorecidos. Então a doação não é totalmente utilizada, é só utilizado a receita. Mas enfim, o foco do podcast não é falar de investimento. Tudo começou porque você falou de pode ficar rico? Sim, pode. De propósito? Essa é a resposta. Sim, a resposta é sim, você pode ficar rico de propósito. A questão aí é
de novo, a barreira quando a gente ouve essas palavrinhas. Rico, meu Deus, né? Porque a gente acha que é errado. Não, cara. É exercitar a sua capacidade Você pode de gerar. Eu sempre falo, o dinheiro não é um problema. Você pode Também de fazer distribuir. milhões, bilhões com um propósito em Deus. E qual é a diferença? A diferença é que você vai estar com a prioridade ajustada. Então, imagina se você estiver colocando o reino em primeiro lugar, no mínimo você vai colocar Também 51%, né, no reino, porque numa sociedade onde tem um majoritário e um minoritário, o mínimo que o majoritário tem que ter é 51. Então, a cada 1.510.000 você está impactando, menos favorecido, ajudando pessoas, sendo uma resposta. Então, tá entendendo? O nosso problema não é o dinheiro, mas é a nossa prioridade. E muitas vezes quem fica com essa barreira aí é a pessoa que menos prioridade tem em níveis percentuais. Então, a gente precisa ter o nosso coração no lugar certo e a nossa prioridade também. Prática, né? Eu tenho uma aula que, inclusive, acho que vale muito a pena um dia vocês participarem, que eu falo sobre parâmetros. A gente fala de empreender, mas não é só assim, sou só um cristão que tem um negócio, então o meu negócio é do reino. Não. Eu tenho que ser prático. Quanto que você está realmente revertendo para fazer a diferença no mundo? Então não é regra, não é doutrina, mas é um alvo, que é o que eu chamo de 51-49. Mas isso é assunto para outro podcast. Tá, uma pessoa que trabalha hoje de forma convencional, tem um emprego dela, tem um negócio dela, enfim, e ela é um cristão, ama Deus, deseja viver um propósito. O que ela tem de vantagem? O que há de atrativo nisso que você fala de alinhamento? Onde eu uno o que eu faço com aquilo que eu fui chamado para fazer espiritualmente ou como uma missão. Vantagens. Mais significado. Vai ter muito mais sentido, muito mais propósito. Tua vida vai fazer muito mais sentido mesmo. Segundo, maior impacto. Se você ajuda na tua comunidade de fé, um grupo, se você é voluntário em alguma frente, com certeza você já gera algum nível de impacto, mas talvez você faça isso com um grupo pequeno porque você faz isso uma vez por semana, 2 no máximo. Agora imagina se você pudesse fazer isso todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, então é um impacto muito maior, né? E a vantagem é você ter essa atuação direta. Você conseguir fazer do teu trabalho um caminho onde você possa ser uma resposta direta às pessoas. Então hoje a gente consegue fazer isso, né? Tem o caminho do propósito indireto também, que a gente fala bastante para quem está começando e não tem clareza. Mas acho que esses são os principais pontos. Impacto, mais significado e mais relevância. E como você colocaria esses pontos que você falou agora aplicado a atividades profissionais bem diferentes, sei lá, convencionais? Você sempre dá o exemplo lá, porque você já teve um cliente do fabricante de parafuso. Beleza, mas daí a pergunta é E outras formas, assim. Não, entendi. Como que aplicaria esses aspectos que você falou para uma atividade extremamente, sei lá, que a gente não enxerga um propósito de cara? Parafuso não enxerga um propósito com Deus. É você dar propósito para isso. Que é o indireto. Então, talvez você tá numa fábrica de parafusos. Não tem nada a ver com, nossa, eu sou uma resposta no mundo, ajudo pessoas, impacto. Não. Mas, óbvio, tem aquele fator inicial que muita gente fala, né? Principalmente quem acredita na teologia reformada tudo que eu faço para a glória de Deus. Então, esse já é um ponto, né? O teu trabalho em si glorifica a Deus. Mas em termos práticos, o que você pode fazer? Você pode fazer esse caminho indireto. Então, você alinha a sua vida e os seus parâmetros para isso. Então, eu digo... Ou eu posso fazer também um programa onde eu pego na sociedade pessoas que estão precisando de capacitação e posso inserir nessa fábrica. Posso capacitar. Sim, daí... Isso seria direto. Isso seria direto. É alguém que não consegue enxergar um caminho agora, não tenho clareza, não sei, estou num contexto diferente. Então o que você vai fazer? Você vai dar significado para aquele contexto. Como?
alinhando os parâmetros que você consegue. Quais que você consegue? Talvez você consiga na agenda. Se você tem um trabalho ou uma flexibilidade, você consegue organizar a tua agenda. Então você pode pegar um percentual da tua agenda e doar para pessoas que nunca teriam condições. Então você está trazendo propósito para aquilo. A partir daquele momento, ele está gerando o recurso, mas você está também doando a tua agenda para pessoas que não conseguiam. Então aquele trabalho gerou significado. Segundo caminho, você ajustar o seu dinheiro. Então tem aquele exemplo que a gente fala do John Wesley. De forma pessoal, você disse. John Wesley, na biografia dele, ele fala que depois de pregar o evangelho para milhares e milhares de pessoas, talvez milhões, né? Ele se deparou com uma necessidade social, não lembro agora se era uma questão de fome ou de frio, e ele viu aquela necessidade e ele falou, cara, eu estou fazendo algo grande de falar do evangelho no mundo, mas eu não estou fazendo nada nesse sentido. Então ele começou a alinhar as finanças dele, onde ele começou a ganhar mais, mas os custos não estavam na mesma proporção. Então ele tinha ali uma margem, e essa margem ele revertia para gerar um impacto num outro nível do propósito. De forma pessoal, na então é o que a gente chama direta. De o fruto virar semente. É você pegar no teu aspecto pessoal e alinhar o teu salário para, enfim, gerar mais significado naquilo que você faz. Inclusive você pode pegar isso e virar um fundo de propósito, que a gente chama, e esse fundo você investir em causas ou investir naquilo que você carrega para isso virar um empreendimento depois. Tem muitos outros caminhos legais nesse sentido. E para quem está fora do mercado, como seria essa realidade? Uma pessoa que esteja desempregada ou ainda estuda e não se vê no mercado de trabalho, uma dona de casa, como que seria para ela entender o que é trabalhar por um propósito, ou como buscar isso nessa fase? Eu acho que o entender é o mesmo caminho, é buscar conhecimentos, conectar, se aprofundar. Agora, quando a pessoa está fora do mercado, ela tem alguns pontos a considerar. Primeiro ponto, né? Hoje você tem uma outra fonte de renda? Eu tenho uma aula que eu falo como, né, gerar recursos, né, empreender sem penalizar a sua família. E eu conto um pouco da minha história, porque nossa história eu sempre fui a pessoa que foi mais, meteu as caras e tal. Você sempre foi esse lado mais pé no chão. Mas por conta de algumas decisões que eu tomei, a gente acabou penalizando um pouco, né, a nossa caminhada. Não que a gente se arrependa em algum nível, jamais. Mas eu vejo que assim, talvez exista um caminho mais saudável. E graças a Deus a gente tinha ali minimamente um bom senso. Mas eu vejo que tem muita gente que queima uma ponte sem ter uma direção de Deus, né? Sem ter um caminho de Deus ali minimamente. A pessoa ouve o Rafa falar de não, troca o não pelo como, dá o passo de fé e tal, mas a pessoa ela não entende esse caminho. E daí ela toma ações que, né, penalizam. Então nessa aula que eu falo sobre isso, eu digo que o melhor caminho para você começar é como um plano B. Então comece como um plano B que vai se tornar um bom plano A. Então o que significa isso? É você fazer algo quando você tem um recurso e você começa a focar nessa questão de transicionar para o propósito em paralelo. E eu digo que as únicas exceções para isso são quando você ou é um aposentado e tem uma fonte de renda de aposentadoria, ou tem uma rescisão, ou talvez seja uma mãe, mas tem ali o marido que faz ali um apoio, né, um complemento financeiro, então você não depende disso. Então por que eu estou falando desse contexto? Porque você disse, o que fazer para uma pessoa que está fora do mercado. Então qual o ponto a considerar? Primeiro ponto, você tem alguma outra fonte de renda? Você tem algum respaldo? Porque se você não tem, eu acho que assim, o caminho que eu acredito que é o de bom senso é você buscar agora uma fonte de renda imediata para você poder se manter, porque você querer viver essa transição no propósito sobre uma pressão terceira, externa, humana, de pagar contas básicas,
vai te deixar numa situação desfavorável até da tua relação com Deus, entendeu? Você vai começar a tomar decisões na alma, as coisas não vão fluir da maneira mais adequada, sabe? Então, tá desempregado? Pô, tem que se posicionar no mercado de alguma forma e tal. Não importa o que, na tua opinião, é só não sair dessa fase. Exatamente, aquela coisa padrão, né? É muito mais fácil você conseguir emprego empregado, é muito mais fácil você, né, crescer quando você já está dentro do contexto. Beleza. Mas e se eu não consigo estar como um funcionário? Então talvez você tenha um outro ponto a considerar. Será que Deus não está querendo que você pense fora da caixa? Que você comece a empreender, que você comece a aprender a gerar dinheiro, gerar recurso, porque tem um monte de gente que também usa essa questão do desemprego como um baita de uma desculpa, né? Sim. Eu não importa que eu estou desempregado. Você não sabe o que acontece comigo. Tá, mas e aí? Né? Se você é um pai de família, ou se você é uma pessoa que realmente precisa fazer acontecer, você vai dar menos desculpa e vai fazer acontecer. Vai pegar a balinha e vender balinha no farol. Sim. Né? Eu fico pensando nisso, né? Eu viro e mexo, vejo pessoas assim, eu falo, cara, essas pessoas merecem, né? A gente também, como a gente fazia como igreja, pra gente construir centro de recuperação, fazer um monte de coisa, a gente não vendia camiseta, não vendia água, não vendia desafio. Como igreja a gente muitas vezes não faz isso. Então, pra tua família talvez seja um caminho para você conseguir pelo menos estabilizar. Então, ponto a considerar isso, essa questão da receita. Não tenho receita nenhuma. Entra no mercado de trabalho ou aprende a gerar um recurso empreendendo e brasileiro, se vira, entendeu? Encontra um como. Tem uma fonte de renda, ou seja, sou aposentado, tem uma rescisão ou tem um acordo com meu marido onde ele consegue segurar as pontas. Cara, daí beleza. O que você faz? Daí você vai fazer o caminho normal de buscar entender esse processo de clareza do teu propósito, o que queima o teu coração. Como que você faz isso? Se conectando com necessidades. É muito comum as pessoas, quando começam a se deparar com o que a gente ensina, ela fala, eu quero trabalhar com crianças e com mulheres, porque normalmente essas são as necessidades que mais existem na igreja. Mas existem muitas necessidades no mundo que a gente muitas vezes não conhece ou porque a gente, né, foi condicionado a ignorar. Então, abuso infantil, prostituição, tráfico humano, eu sempre falo essas outras coisas que são fora da caixa, né? Refugiados. Quando você se depara com essas necessidades, elas vão mexer com você. E daí você fala, cara, eu quero ser uma resposta. Daí depois que você se conecta com necessidades, você vai se conectar com pessoas, projetos, parceiros, referências que já fazem algo. Então, é por isso importante essa questão do poder da rede, esteja num ambiente, né? A gente gosta na Empreenda de criar uma comunidade, de criar uma rede, de ajudar, porque pessoas ajudam pessoas e tal. Mas é isso, é você se conectar com pessoas. Então, se eu tivesse que dar um caminho, eu tenho uma aula que eu chamo de mapa de propósito, que é... Então, você vai listar referências, você vai listar conhecimento e você vai listar conexões. Referência o quê? Referência de projeto, de pessoas, de ideias, de iniciativas. Conexões, pessoas que fazem essas iniciativas acontecer. E conhecimento. Quais conhecimentos que eu preciso? Quais livros eu preciso ler? Quais eventos? Você vai listar essas coisas. E daí você vai começar a dar os pequenos passos. Então começa com o primeiro livro, começa com a primeira conexão. A vantagem é que nesse mundo de trabalhar por um propósito, né, essa questão no reino e tal, as pessoas elas têm o maior prazer de ajudar. Eu tenho o maior prazer de muitas vezes responder um direct, de ajudar as pessoas. Por quê? Porque eu passei por isso lá atrás. Então quando eu vejo uma pessoa que está com o coração queimando e desejando viver, você acha que eu não vou conseguir ajudar? Só não ajudo muito se não tem agenda, se não dá para responder por uma questão humanamente, né? É inviável. Mas a partir daí é se expor. Entra no campo de batalha, faz acontecer e tal. Então não estar no mercado não pode ser uma desculpa. Eu vejo que a maioria das pessoas que não estão no mercado são justamente as pessoas que precisariam pensar num caminho fora da caixa para empreender, fazer acontecer. E daí essa galera que precisou do dinheiro imediato, na hora que conseguiu o dinheiro, daí começa com o plano B. Então é simples assim. Você tem dois caminhos. Plano A ou plano B.
Sempre recomendo começar com o plano B, até ele virar um ponto A. Agora, se você já tem uma outra fonte de renda, mete as caras de vez e faz acontecer. Se conecta. Conexões no espírito. Muito bom. Sabe aquele exemplo que você dá sobre... acho que é como se fosse um ciclo daquele que trabalha por dinheiro, somente por dinheiro. Que é uma pessoa que trabalha todos os dias para ter um salário maior, para poder... Como que é aquele ciclo que você fala? É o que a gente foi orientado. Estuda para ter um emprego melhor, para ter um salário melhor, para ter um carro melhor, para ter uma casa melhor, para viajar muito. Para quê? Para ter depois um outro emprego melhor. Você concorda que essa definição, assim, esse ciclo que não tem fim, né? Porque depois você vai querer ter mais e mais, e você muda de patamar, você quer ter mais e mais. É a corrida dos ratos, né? Literalmente. Ela é a definição daquilo de alguém que trabalha por dinheiro. Só para assim, a pessoa que tá ouvindo, talvez ela fala, cara, é isso, esse é meu ciclo. Eu vejo que esse é o motivo que eu acordo todos os dias, eu quero um carro melhor. Entende? Eu acho que essa definição é muito legal para trazer um despertamento da pessoa falar, cara, eu posso acordar e querer trabalhar por algo sem ser coisas materiais, porque realmente, quando você vive aí nesse mundo de redes sociais e tal, é tudo muito atraente, né? É um status de vida, um estilo de vida em que as pessoas desejam, acho que os jovens muito mais também e tal. Mas assim, você começa a desejar coisas e você fala, cara, por que eu tô querendo tudo isso, né? Sim. É isso. É o que a gente chama de corrida dos ratos. Se você ainda é cristão, é aquela coisa. Casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja. Fica mais, e não esquece. E se esquece de que não tem nada demais. Então é óbvio, não tem problema você trabalhar para poder ter o recurso para desfrutar de boas coisas, ter uma boa casa, ter um bom carro, mas isso não pode ser o nosso principal foco. As pessoas elas estão muito distraídas nesse contexto e elas colocam metas em cima de metas para distrair cada vez mais. Sim. Então agora eu quero um novo carro, agora eu quero o melhor e tal. Quando na verdade, gente, Deus nos chama para algo infinitamente maior. Então, quando entender isso, Rafa, mas eu nunca fui chamado. Talvez você nunca, né, ficou disponível para ouvir, porque a gente fica tão distraído com essas coisas de celular, nossa corrida, nossa vida, que a gente esquece, né? Sim. De pensar e voltar à origem, né? Então a mensagem central do reino é arrependei-vos. Então arrependei-vos em grego é metanoia, que é transformação de mente. Em hebraico é techuvá, que é voltar à origem. A gente fica nessa loucura tão grande da corrida dos ratos, de trabalhar, que a gente não volta à origem, cara. Qual é a origem, né? O que Deus quer pra mim? A gente como cristão ora a oração do Pai Nosso. Eu acho que é sempre essa consciência, né? A gente ora a oração do Pai Nosso. Somos seres espirituais. E a gente nem traz significado. Vem o teu reino. Cara, o que é vir o teu reino? A gente fica muito subjetivo. Vem o teu reino. Cara, vem o teu reino através do teu trabalho. Imagina se o teu trabalho gerar justiça, paz e alegria. Imagina se o teu trabalho ser uma resposta. Daí você fala, seja feita a tua vontade. Mas será que você está ouvindo a vontade? Será que na tua oração você fala, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, o que o Senhor quer do meu trabalho? Por que eu faço o que eu faço? O que o Senhor quer? Qual é a área? A gente não pergunta. Então não existe resposta sem perguntas. Então eu acho que esse é o principal ponto, né? Quando a gente fala trabalhar por dinheiro ou por propósito. Trabalhe, né, por propósito, gerando dinheiro, para impactar mais pessoas com esse recurso e poder fazer a diferença ainda mais. Então legal, chegamos ao final de mais um episódio. A gente tem buscado aí nesse tempo, 30, 40 minutinhos, ser o mais objetivo, trazendo aqui respostas a questões que normalmente chegam até nós. Então, e que a gente passou também. E que a gente passou, vivenciou. Então se isso tem feito sentido para você, nos deixa saber, coloca aqui nos comentários o que você tem achado, conta um pouquinho da tua experiência, a gente vai fazer questão de responder. Dá um like! Se inscreve no canal se não está inscrito e não esquece de compartilhar esse conteúdo com aquele amigo que você pensou e falou, nossa, ele precisa conhecer Empreenda Amor, precisa conhecer esse conceito. Então, o nosso conselho
E o nosso momento final sempre é Viva e viva por um propósitos maior. maiores!